E na noite de hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, livro de João, capítulo 14, versos de 1 a 4. O texto vai estar na projeção e aí para você que está conosco no culto online também. Mas abra a sua Bíblia, João 14, versos de 1 a 4, e deixe ela aberta. Hoje nós vamos usar uma série de outros textos também. Texto introdutório é esse. E pensaremos sobre o tema esperança para vencer o medo. Então, João 14, a partir do verso 1 diz assim: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai querido, ó Deus, estamos diante da sua palavra, Senhor, e quero pedir ao Senhor que fale conosco, aplicando a tua palavra ao nosso coração na noite de hoje. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amados, quero pensar com você sobre o tema esperança para vencer o medo. E o medo, ele é um sentimento humano. E no mês de setembro, por conta do Setembro Amarelo, nós temos falado aqui sobre alguns conselhos da palavra de Deus para que a nossa saúde emocional, o nosso bem-estar possa também estar adequadamente sendo cuidado e tratado à luz da palavra de Deus e da vontade de Deus. Conselhos para enfrentarmos os desafios da vida. E o medo é um desses sentimentos que causam muitos danos emocionais a muitas pessoas. O medo é um sentimento humano, um dos mais difíceis de serem vencidos e também um dos sentimentos mais comuns. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Tem gente que tem medo de barata. Não sei se o Juarezinho tem medo de barata. Tem não, né, Juarezinho? Tem medo de barata? Ah lá, Juarezinho tem medo de barata. Tem gente que tem medo de lagartixa. Tem gente que tem medo de sapo. Tem gente que tem medo de escada, de elevador, de altura. Cada um tem um medo. O medo é um sentimento humano. Mas a verdade é que o medo, sendo um sentimento humano, é um sentimento que muitas das vezes nos aprisiona. É um sentimento que nos paralisa. Um sentimento que vai deixando o ser humano limitado nas suas ações. E à medida em que ele vai tomando lugar e crescendo em nosso coração, ele vai dando a mim e a você condição de limitação. O medo vai nos travando. E muitas das vezes o medo é irracional. Na maioria das vezes ele é irracional. Ele não é algo que eu penso, eu simplesmente sinto. Tem gente que tem medo de falar em público e os medos variam. Mas a verdade é que o medo, ele faz parte da vida humana. E Deus se preocupou com o homem, trazendo para mim e para você soluções e orientações para que nós pudéssemos vencer o medo e ter de volta a esperança. Nesse momento de pandemia que estamos vivendo, o medo se tornou ainda mais voraz, mais forte no nosso coração, tomando a frente das nossas relações, principalmente as nossas relações interpessoais. Pois o medo, ele se tornou algo que vai mediar as nossas relações, porque o outro se tornou um risco em potencial. O outro é muito importante para mim, se relacionar com alguém é muito importante, mas nesse momento de pandemia, criou-se um pensamento real, é claro, mas que o outro é um perigo para mim, ou seja, me relacionar com alguém sem máscara, sem o uso do álcool em gel, tendo um relacionamento muito próximo, me coloca em risco, porque eu posso contaminar alguém e alguém pode me contaminar sem saber. E essas relações tornaram-se relações mediadas pelo medo. Nós estamos a cada dia mais aprisionados pelo medo. Há pessoas que estão trancadas dentro de casa com medo um dos outros. Cada um de nós está vivendo um grau de medo, mas a verdade é o seguinte: a pandemia trouxe medo ainda mais para cada um de nós e as nossas relações passaram a ser mediadas pelo medo. E aí a gente fica com aquela preocupação no coração, né? O outro chegou, aperta a mão, dou o soquinho, dou o cotovelo ou só dou um tchauzinho. A gente já não sabe mais como se cumprimenta.
A gente já não sabe se abraça quem a gente ama, se fala de longe, se fica perto, se afasta, se dá oi, se não dá, se está junto, se está longe. O medo vai crescendo no nosso coração. Tantos medos que estão crescendo. A violência já trazia medo ao nosso coração. A fome que crescia no mundo e volta a crescer já trazia medo ao nosso coração. Agora a pandemia trouxe medo ao nosso coração. Medo de perder alguém querido. Medo de ser contaminado. Medo. O medo vai crescendo na nossa sociedade. E nessa perspectiva, amados, a nossa saúde emocional, nossa alma, ela vai sofrendo desgastes, tensões, pressões ainda maiores. E é por isso que nessa perspectiva de entender isso, e entender que Deus se preocupa com aquilo que sentimos, com a forma em que nos relacionamos, com a forma em que nós lidamos com o nosso ser interior, Deus tem cuidado com isso, que nós precisamos olhar sobre uma perspectiva bíblica para encontrar a esperança, para não ser prisioneiros do medo. Por isso nós precisamos entender que o medo, ele é um sentimento mais trabalhado à luz da palavra. A palavra muitas das vezes tem expressões como não temas, em 365 vezes, dizem os teóricos. Ou seja, Deus se preocupou em falar para mim e para você que nós não devemos viver sobre a pressão e o domínio do medo. Por isso nós devemos entender e perceber a vontade de Deus, para que possamos ter de volta a possibilidade de viver com paz em nosso coração. E uma coisa nós precisamos destacar: vencer o medo não significa ser negligente. Vencer o medo não significa ser imprudente. Não é porque eu venço o medo no Senhor que eu vou deixar de usar as máscaras nesse momento, de usar o álcool em gel, de fazer aquilo que se faz necessário. Não é porque no Senhor eu posso vencer o medo que eu vou deixar o tratamento emocional se eu precisar dele. Eu não posso ser negligente, imprudente, simplesmente por vencer o medo. Mas eu posso, através desse vencer o medo na palavra, cumprindo aquilo que é para a minha proteção, ter então uma vida ainda mais segura, de uma paz ainda mais perene em meu coração. Por isso nós precisamos olhar para a palavra e entender aquilo que é a origem do medo, aonde o medo começa. E é interessante que a Bíblia narra o começo do medo no coração do homem. O medo tem a sua origem como consequência do pecado de Adão e Eva, o pecado original. Lá em Gênesis 3:10 diz assim: e ele respondeu, Adão respondendo a Deus: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Amados, até esse momento a Bíblia não fala do medo no coração do homem. O homem se relacionava com Deus todos os dias. Na virada do dia, Deus estava com Adão. Agora, uma vez que Adão comete o pecado, desobedece a Deus, come da árvore do bem e do mal, ele tem então medo ao ouvir os passos de Deus. O primeiro sentimento manifestado pelo homem após o pecado original foi o medo. O primeiro sentimento que tomou o coração do homem foi o medo. E aqui nós precisamos entender: o medo não é consequência de um pecado. Ele é consequência do pecado original. E ele se irradiou para toda a humanidade. Todos os homens têm medo em seu coração. Todos nós passamos a viver sobre a pressão e a tensão do medo, porque ele é consequência direta do pecado original do homem. E esse medo faz com que o homem se distancie de Deus. Esse medo faz com que o homem faça um Deus segundo a sua própria imagem, pois teme o castigo de Deus. Esse medo leva a que eu e você não confiemos suficientemente no Senhor. O medo nos distancia de Deus, porque ele é consequência do pecado. Esse medo levou o homem ao longo da história a buscar meios de sobrevivência para si mesmo, fazendo com que ele se afastasse ainda mais de Deus. O medo se tornou uma prisão para o homem. Amados, quando nós vivemos com medo de sermos atingidos pela insegurança, nós nos montamos uma fortaleza, pessoas que têm medo da violência.
e vivem em verdadeiras prisões, intituladas fortalezas. Moram num condomínio trancado, numa casa fechada, cheias de segurança, cheias de limitações, porque tem medo da violência. Há pessoas que têm medo de não ter recursos financeiros e se tornaram prisioneiros do dinheiro. Juntam com medo de perder. Amados, o medo vai fazendo com que o homem caminhe para longe de Deus, buscando fazer aquilo que ele acha que pode prevenir o medo. Mas quem pode acrescentar um segundo à sua vida? Quem pode controlar as circunstâncias da sua vida? Por mais seguro que seja a casa, por mais dinheiro que tenha, ninguém pode cuidar de nós com tanto poder, com tanta segurança do que o próprio Deus. Por isso o medo é para mim e para você uma prisão que precisa ser vencida. Por isso Deus, na sua infinita bondade, vai tratar e trazer para mim conselhos que Ele deixou à luz da Bíblia, à luz da palavra dEle, para que nós possamos vencer esse sentimento que tende a dominar o nosso coração. Essa é uma característica do medo. O medo tende a dominar o nosso coração e a nossa mente. Uma pessoa com medo não pensa. Uma pessoa com medo não reage. Ela não raciocina. Eu conto a história aqui de uma vez que eu estava num lugar e tinha uma barata, e eu joguei essa barata perto de uma pessoa que tinha muito medo. E a pessoa praticamente teve um desmaio porque ela tinha medo de barata, um troço que era só pisar em cima. Mas quem tem medo de barata, tem medo. O medo tira a nossa capacidade de raciocinar. Por isso a palavra de Deus vai trazer orientações. E é claro que o medo da barata é uma coisa muito simples. Mas há medos que estão no fundo do nosso coração, dentro da nossa alma, tão profundo, tão enraizados, que nós muitas das vezes não temos coragem de admitir que ele está ali, mas precisamos vencê-los na presença do Senhor. E a primeira coisa que precisamos entender é que ter esperança para vencer o medo é saber que o medo é vencido na prática da fé. Aqui no texto de João 14, Jesus está falando com os seus discípulos sobre a sua traição, a sua morte iminente. E falando aos discípulos, ele vai dizer aos discípulos algo muito interessante, dizendo: olha, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Quando Jesus está falando aos discípulos, ele está dizendo o seguinte: olha, o coração de vocês não deve ficar perturbado, o coração de vocês não deve perder a paz, o coração de vocês não deve ficar inquietado, porque ele sabia que depois que tudo acontecesse, se os discípulos não tivessem claros na sua mente e no seu coração aquilo que eram as suas palavras, ele havia dito que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus já havia anunciado isso, Jesus já havia prometido um consolador, e se os discípulos não mantivessem a sua mente clara e focada naquilo que era a promessa de Deus, eles rapidamente esqueceriam de todas as suas promessas, e o medo tomaria conta do seu coração. Amados, quando nós não estamos concentrados e conectados adequadamente ao Senhor, o medo toma conta do nosso coração e nós perdemos a capacidade de ver através da fé, de viver segundo a fé, de colocar as nossas esperanças e expectativas plenamente no Senhor. Amados, nesse ponto nós precisamos entender que a fé é um exercício de confiança em Deus. Jesus está dizendo o seguinte: olha, confiem em mim, confiem também em Deus. Jesus está chamando os seus discípulos, aqueles homens que andaram com ele durante o seu ministério, a não ficarem perturbados crendo nele. Amados, nós também só podemos vencer o medo que aprisiona o nosso coração, o medo que nos apavora, aquele temor que nós ficamos: hoje eu estou angustiado, eu estou com meu coração aflito, eu não sei lá, alguma coisa ruim vai acontecer, eu não sei porquê. Isso só é vencido exercendo e colocando a nossa confiança no Senhor Jesus, pois só no Senhor Jesus nós venceremos o medo. Amados, colocar a confiança no Senhor é aproximar-se dele, é exercer a fé, colocando a confiança no Senhor.
E aqueles que colocam a sua confiança no Senhor, o medo já não pode mais dominá-los. Por isso Jesus vai te dizer, olha, creiam em Deus e creiam também em mim. Jesus usa uma palavra grega que é pisteu, que significa confiar em Jesus ou em Deus, como alguém capaz de ajudar a obter ou fazer algo. Crer em Deus é saber o seguinte, olha, Deus é aquele que pode me ajudar a mim e a você. Deus é aquele que vai nos ajudar a vencer o medo. Deus é aquele que vai nos fazer avançar. Deus é aquele que vai trazer solução aonde ninguém tem solução, pois todo o poder, todas as circunstâncias pertencem ao Senhor. Mesmo em tempo de pandemia, eu posso crer no Senhor, eu posso confiar no Senhor, porque se Ele é Senhor da minha vida, nada vai acontecer comigo que não seja da vontade e do cuidado absoluto e irrestrito de Deus. Por isso, ter fé para vencer o medo exige um relacionamento próximo com o Senhor Jesus. Jesus, conversando com os discípulos, ele diz sobre a sua ida para o céu. E aí Tomé, a partir do versículo 5 até o versículo 7, faz um diálogo com Jesus bastante interessante. Versículo 4, Jesus diz, vocês conhecem o caminho para onde vou. E aí Tomé responde, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Amados, muitas das vezes nós dizemos, Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Jesus está dizendo isso aos seus discípulos, aqueles que andavam perto deles, quando Tomé disse o seguinte, Jesus, nós não sabemos o caminho, qual é o caminho, qual é o lugar que precisamos andar para vencer esse medo que vai chegar ao nosso coração. Jesus disse o seguinte, o caminho sou eu, a verdade sou eu, a vida sou eu. Amados, só é possível ter fé depositando as nossas esperanças no Senhor Jesus, tendo relacionamento com Ele, sendo direcionados por Ele. Aquele que conhece a Cristo, aquele que sabe do seu poder e percebe o cuidado que Deus manifesta com cada um de nós, esse tem relacionamento profundo com Deus, esse vence o medo, não por si, mas por causa do Cristo a quem ele se entrega e se relaciona. Amados, se o pecado trouxe separação, se o pecado trouxe consequência imediata de medo no coração do homem, tomando conta desse coração, Jesus vai trazer reconciliação para mim e para você. Jesus vai trazer vida para mim e para você. E através dessa reconciliação, através da vida que há em Jesus Cristo, há um renovar de esperanças. E no renovar das esperanças, o medo é vencido. E onde o medo é vencido, não há escravidão mais. Pois a falta de um relacionamento próximo com o Senhor Jesus nos leva a viver uma vida amedrontada, temendo as batalhas, temendo as lutas, temendo as circunstâncias. Lá em Juízes 7, verso 3, Gideão vai à batalha e tem uma preparação naquele contexto. E aí Deus diz assim a ele, anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Amados, há um exército preparado para a batalha. E aí Gideão recebe a ordem de dizer o seguinte, olha, quem está com medo vai embora. Não vai embora 2 ou 3, vão embora 22 mil soldados. Voltam para casa. Mas o medo os fez voltar para casa, mas também os impediu de ver a glória e o poder de Deus, dando a Gideão uma vitória improvável. O medo de vencer nos impede de ver o poder de Deus manifestado nas nossas vidas. Muitas pessoas estão presas ao medo e não conseguem confiar no Senhor. Por isso nós precisamos entender que o medo, ele é vencido também na força do Senhor. Ele é vencido na prática da fé e também na força do Senhor. E Deus falando a Isaías 41, verso 10, diz assim o texto,
Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o seguirei com a minha mão direita vitoriosa. Amados, nós precisamos reconhecer isso, que a presença do Senhor em nossas vidas é algo que nos fortalece. Quando nós compreendemos o poder de Deus, quando nós compreendemos a graça de Deus nas nossas vidas, nós então temos forças para continuar, nós temos capacidade para avançar, para continuar enfrentando os desafios, porque os desafios se levantarão, mas na força do Senhor nós enfrentamos eles todos os dias, pois sabemos em quem cremos. Nós não cremos num homem, nós não cremos em um Deus de barro, em uma instituição, nós cremos no Senhor, e o Senhor diz: por isso não tema, porque eu estou com você. Eu não tenho medo, não é porque eu tenho poder. Eu não tenho medo, não é porque eu posso controlar as circunstâncias. Eu não preciso viver escravo do medo, porque o Senhor está comigo e na força dele eu sou mais do que vencedor. É na força do Senhor e não na minha capacidade. O medo tem essa característica. Ele tira de nós a força para reagir, o ânimo para prosseguir. O medo é algo que paralisa as pessoas, que tira de nós a capacidade de olhar à volta. Mas o Senhor vai nos convidar a depositar nele as nossas esperanças. E uma vez que nós depositamos no Senhor a nossa esperança, o Senhor é aquele que vai prover as forças que necessitamos para vencer o medo. O Senhor é aquele que vai prover os recursos para vencermos as prisões desse sentimento que tem aprisionado e prendido pessoas. Se você tem vivido preso pelo medo, com medo de tudo, com medo da vida, o Senhor tem poder para trazer ânimo de volta ao seu coração. Porque o Senhor nos devolve a coragem. O poder de Deus, amados, devolve para mim e para você coragem. Lá em Josué capítulo 1, verso 9, Deus fala com Josué. Josué tinha uma missão tremenda nas suas mãos. Moisés liderou o povo 40 anos até o deserto, durante o deserto, e agora Moisés morreu e Josué precisava liderar o povo na conquista da terra prometida. E Josué precisava assumir um povo complicado, um povo difícil. E aí Deus chama Josué no canto e diz para Josué o seguinte: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amados, saber que o Senhor está conosco, aonde nós andarmos, nos devolve a coragem, pois nós não estamos desprotegidos, nós não estamos à mercê do acaso. Aquele que nos guarda, como diz o salmista, não pisca, não dorme, Ele está comigo, mesmo que seja na cova dos leões, mesmo que seja na fornalha ardente, mesmo que seja diante dos adversários, o Senhor está conosco e na força do Senhor nós temos coragem. Coragem não é algo que está na capacidade do homem em realizar feitos. A coragem não é algo que está na força do braço do homem. Mas a verdadeira coragem está em cumprir a vontade de Deus, sabendo que Ele é a nossa força. Amados, nunca se precisou tanto de homens e mulheres cheios de coragem para viver a vontade do Senhor nesse tempo. Nunca se necessitou tanto de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios de coragem, para dizer ao mundo pecador que o Senhor Jesus é solução, que o Senhor Jesus é salvação, que o inferno ainda arde para aqueles que morrem longe do Senhor Jesus. O mundo precisa de homens e mulheres de coragem no Senhor. Essa coragem, ela nos faz vencer o medo, muitas das vezes, de nos identificarmos como servos do Senhor. Todas as vezes nós temos medo de dizer: olha, eu sou cristão. Porque muitos cristãos têm achincalhado o nome do Evangelho. Mas nós precisamos entender que se a alegria do Senhor é a nossa força,
Vencer o medo na coragem que o Senhor nos dá vai nos devolver a condição de felizes, pois a nossa força vem do Senhor. E coragem é o antídoto para vencer o medo. É a certeza de que Deus está provendo, por meio da coragem, da sua força, meios para fortalecer o seu povo, meios para fortalecer a mim e a você. O povo de Deus muitas das vezes perde batalhas porque se amedronta diante dos desafios que se colocam diante deles. Israel teve medo de Golias. Lá em 1 Samuel 17, 24 diz assim: quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. O exército de Israel viu o gigante Golias e fugiu com medo. E quem venceu o gigante Golias foi um menino franzino, com uma funda e 3 pedras do riacho, Davi. Pois Davi foi contra Golias, não na força do seu braço, na força da armadura e da espada. Mas ele diz para Golias: você vem contra mim com espada e escudo, mas eu vou a você no nome do Senhor, o Deus de Israel. É na força do Senhor que vencemos o medo. O medo vai evidenciar a nossa incapacidade de crer no poder de Deus e na sua força. Quando o povo estava para conquistar a terra prometida, lá em Deuteronômio, há uma ordem. Deuteronômio 20, verso 8, diz assim: por fim os oficiais acrescentarão: se alguém está com medo e não tem coragem, volte ele para sua casa, para que os seus irmãos israelitas não fiquem desanimados. Muitas das vezes o nosso medo desanima o irmão na batalha. Amados, nós vencemos o medo na força do Senhor, porque Ele nos convida a deixar a falsa confiança que temos no homem. Salomão, em Provérbios 29, 25, diz: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Aquele que teme o homem cai nas armadilhas, mas aqueles que confiam no Senhor, esses estão seguros. O salmista vai dizer: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Para vencer o medo, amados, é preciso não confiar em nós mesmos, não confiar no homem, mas depositar todas as nossas esperanças no Senhor. Esses discípulos que ouviram aqui em João 14, a palavra de Jesus dizendo: olha, não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, também tiveram medo e fugiram da batalha. Lá em Mateus 26, 56 diz assim: mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Quando nós não nos revestimos da força do Senhor e acreditamos apenas na nossa capacidade humana, nós somos vencidos pelo medo. Mas quando cremos que o Senhor está conosco, nós vencemos o medo na força do Senhor. Por isso, eu quero ainda mais uma vez dizer para você que o medo, ele é vencido através do amor. É no amor de Deus que nós vencemos de fato o medo. 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O pecado de Adão fez com que ele tivesse medo da presença de Deus. Mas agora João diz o seguinte: olha, mas no amor de Deus não há mais medo, porque o amor de Deus foi manifestado na cruz do Calvário. Se o pecado trouxe para nós, amados, medo do castigo, Deus providenciou pelo seu infinito amor e sua infinita graça para que pudéssemos, através do sacrifício de Jesus Cristo, vencer o medo. É através do amor de Deus dispensado a mim e a você, do amor de Deus que deu Jesus Cristo na cruz do Calvário, do amor de Deus que nos permite voltar a ser chamados filhos de Deus. É através desse amor desfrutado, derramado em nós, enchendo o nosso coração, que vencemos então o medo. Porque enquanto o medo se apresenta para mim e para você como prisão, o amor é o antídoto de Deus para nos libertar. E esse amor é chamado encarnado de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, verso 8, diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Amados,
nós não precisamos temer a Deus. Temer no sentido de viver amedrontados. Porque Deus deseja que nós tenhamos com Ele um relacionamento regido pelo amor e não pelo medo. Deus não deseja ser na nossa vida um tirano, ou alguém que está sentado no trono com um chicote pronto para castigar aquele que errar, não. É claro que Deus é justo, Deus pune o pecado e punirá o pecado. Deus não violará a sua palavra, a sua justiça, mas Deus deseja que nós nos relacionemos com Ele através do amor. Por isso Ele deu Jesus Cristo em nosso favor. Por isso o amor me permite servir a Ele. Eu devo servir ao Senhor por amor, eu devo obedecer por amor, eu devo entregar por amor, eu devo contribuir por amor, eu devo fazer tudo por amor, eu devo me relacionar uns com os outros, com os meus irmãos queridos e amados, através do amor de Deus e não do amor do homem. Pois quando entendemos o amor de Deus, amados, vencemos o medo, porque esse amor de Deus nos garante companhia em meio às provas. Deus não nos deixa abandonados em meio às dificuldades e às lutas. Isaías 43, versos de 1 a 3 diz assim: Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará e as chamas não deixarão em brasa. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você e a Etiópia e Sebara em troca de você. Amados, as batalhas são uma realidade em nossas vidas, mas elas devem ser vividas de maneira diferente. Elas podem ser vividas de maneira diferente quando temos a certeza que o amor de Deus não nos abandona, mesmo em tempos difíceis. Por isso nós não tememos ao medo. Nós não vivemos presos pelo medo. Por isso nós não tememos a nenhuma circunstância, pois o amor de Deus nos garante que Ele é presente conosco. O amor revela a proteção total de Deus. Jesus em Mateus 10, 30 e 31 diz assim: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem muito mais do que pardais. Vocês valem mais do que muitos pardais. Certeza de que Deus está nos protegendo, de que Deus nos ama, é suficientemente poderosa, amados, para vencer o medo. Certeza do amor de Deus cuidando de mim e de você. Deve ser para mim e para você suficiente para enfrentar as adversidades sabendo que não estamos sozinhos. De que há cuidado, proteção, e então podemos continuar avançando. Por isso eu quero concluir dizendo que a esperança para vencer o medo está em trilhar os caminhos do Senhor Jesus. Trilhar os caminhos que Ele mesmo disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Trilhar os caminhos do Senhor Jesus é crer nele, é ser por Ele fortalecido, é desfrutar do seu imenso amor. Por isso, nessa noite, eu quero dar a você que está aqui conosco, é você que está conosco na transmissão, a oportunidade de pensar e pedir ao Senhor que sonde o seu coração. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos um pouquinho e a chamar ao Senhor para examinar o seu coração. Pode ser que haja prisões em você, prisões na sua alma, dentro do seu interior, que só você conhece, que você não tem coragem de abrir para ninguém. Mas eu quero te chamar para chamar o Senhor para perto de você nessa noite. Pedindo ao Senhor que sonde o seu coração. Talvez você que está conosco na transmissão viva escravo do medo e ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu quero dar a você a oportunidade de se entregar ao Senhor Jesus, recebendo nova vida, recebendo possibilidade de ser chamado filho de Deus. Se você desejar se apresentar ao Senhor, meu irmão, usa o comentário aí, coloca aí: pastor, eu quero aceitar o Senhor Jesus, eu quero orar pela sua vida.
Mas se você está aqui conosco nessa noite, aí na transmissão, e você deseja pedir ao Senhor que te ajude a vencer os medos que aprisionam o seu coração, eu quero convidar os irmãos que aqui estão, que desejarem se apresentar diante do Senhor, para se colocarem de pé onde estão. Se você desejar apresentar a sua vida, as questões que têm tirado do seu coração a paz, coloque-se de pé. E você que está conosco no culto online, aonde você está, coloque a sua causa diante do Senhor. Eu quero orar por você. Alguém que deseja se apresentar diante do Senhor na noite de hoje, nós vamos orar. Pai querido, ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração, conhece as angústias que carregamos, as questões que trazem medo à nossa vida, à nossa alma. E ó Deus, se há questões como essa que têm nos impedido de ver o Teu poder, o Teu cuidado, ó Deus, cuida de nós na noite de hoje. Orienta, traz a visitação do Teu Espírito Santo, falando conosco, nos dando, ó Deus, a consciência do Teu amor, fortalecendo, ó Deus, e renovando a cada um de nós na força do Teu poder. E ó Pai, nos dando condição de viver por fé, não pelo aquilo que vemos, mas pela certeza do Teu poder e do Teu agir. Ó Pai, se há porventura no nosso culto online alguém que se entrega ao Senhor, toma a vida dele, ó Deus, restaura, transforma, faz ali uma nova vida, livre do medo, do castigo. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.